Olá, meu amado, Deus esteja lhe abençoando em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, no nome de Jesus, te peço, pelos que estão assistindo a esse vídeo, o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, revestindo, cobrindo com o teu sangue e salvando aqueles que não te conhecem. Profetizo que o seu milagre aconteça em nome de Jesus, que toda doença saia, toda enfermidade saia, que as portas se abram em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto. O nome dessa mensagem é O Céu e o Inferno. Será que existe realmente, né? Algumas pessoas não creem, mas Jesus Cristo, Ele falou mais do inferno do que do céu. Eu creio pela seriedade da realidade do inferno, porque todos os dias milhares de pessoas estão morrendo. E para onde essas pessoas estão indo? Então eu quero ler com você um texto que se encontra em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham a lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passarem para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A realidade é que toda pessoa que morre sem se arrepender dos pecados e sem confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas, elas estão sendo lançadas no inferno. E isso, quem afirma, é a palavra de Deus e Jesus Cristo. Ele afirmou isso. A palavra que eu li fala de um homem rico que vivia esplendidamente, vivia uma vida de ostentação e não se preocupava com ninguém a não ser ele mesmo, ao ponto de que na porta daquele homem existia um mendigo chamado Lázaro, que desejava comer as sobras daquele homem
mas nem isso era dado a ele. E os cães lambiam as úlceras de Lázaro. A verdade é que aquele homem que era muito rico, ele era um homem ímpio, que não tinha nenhum tipo de compaixão pelo seu semelhante, e ele era um homem incrédulo. O Deus dele era a sua riqueza. E Lázaro, ele era um mendigo, mas ele era um homem crente. Ele cria no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus contou essa parábola porque existia uma mentalidade, como existe nos dias de hoje, que toda pessoa que é rica é abençoada por Deus, e a pessoa que é pobre é amaldiçoada. Então ele usou esse texto para confrontar essa mentalidade. E de fato Deus abençoa as pessoas, inclusive financeiramente ele abençoa, mas não quer dizer que uma pessoa por ter bens materiais, ela é uma pessoa que tem sempre a aprovação de Deus. Então o texto, mas o que o Senhor está mandando falar é sobre a realidade espiritual do inferno, que tem sido negligenciada, a gente não tem pregado. Mas eu estou aqui querendo dizer para você que o inferno é um lugar. O texto vai dizer no versículo 28, ele diz: não, o homem ímpio, rico, morreu, foi sepultado, e no inferno, estando atormentado, ele viu aquele que ele desprezava, que ele conhecia como o mendigo Lázaro. Ele estava no seio de Abraão. Abraão é o pai da fé. Ele estava sendo consolado pelos anjos. Então ali ele teve uma visão da glória, e ele pediu para que Lázaro molhasse o dedo dele e colocasse um pouco de água na boca dele. Abraão disse que não era possível. Há um abismo entre quem está em cima, quem está embaixo e quem está em cima. Não pode descer para o abismo, para o inferno, e quem está no inferno não pode subir. Então aquele homem disse: então manda ele voltar para avisar meus 5 irmãos, para que eles se arrependam, para eles não virem para esse lugar de tormento. Então o inferno é um lugar de tormento. Algumas seitas dizem que o inferno é uma questão mental. Não, o inferno não é uma questão da imaginação do homem, não é um estado de consciência. O inferno é um lugar. Geograficamente a Bíblia diz que o inferno é no coração da terra. Jesus disse que o inferno é um lugar que o fogo não se apaga e o verme nunca morre, e lá há choro e ranger de dentes. Aí você me pergunta: por que as pessoas, se Deus é tão bom, Deus é bom, por que Deus é tão bom e nossas pessoas no inferno? Por causa da rebeldia do ser humano, por causa do pecado, e não querer o homem se arrepender dos seus pecados diante do Criador, em afrontar a santidade de Deus. Então o homem, por causa do pecado é transgressão, pecado é rebeldia, o homem é lançado no inferno. E aí ele pediu para Lázaro voltar, ressuscitar e vir a esse mundo. E a resposta de Abraão foi: ele tem a lei e os profetas. A lei e os profetas é a palavra de Deus. E Abraão disse: se eles não se convertem pela palavra, que na época era a lei e os profetas, hoje nós temos o que chamamos de Antigo e Novo Testamento. Os judeus chamam Taná, e o Novo Testamento Brit Hadashah, mas é uma só escritura, a palavra de Deus. Se não se converterem pela palavra, não vão se converter, ainda que um dos mortos ressuscite. Então o inferno é um lugar real. Veja que o rico, quando morreu, foi sepultado. A morte de uma pessoa sem Deus é diferente. E Lázaro, os anjos vieram levar a sua alma
para o seio de Abraão. E o ímpio, ele foi lançado no inferno. Esse homem não foi para o inferno porque ele era rico, mas ele foi porque o Deus dele era a riqueza. Ele foi porque ele era ímpio. Ele foi porque ele era incrédulo. Ele foi porque ele não se converteu, porque o texto vai dizer que ele pediu para mandar Lázaro, pediu para Lázaro voltar, porque ele já tinha sido evangelizado muitas vezes e não se arrependeu. É isso que dá para entender. Então ele depois de estar lá no inferno, ele pensou uma coisa interessante sobre o inferno, é que a consciência, os sentidos da pessoa, quem está lá no inferno, sabe exatamente porque está no inferno. Porque esse aqui, ele pensou: eita, meus irmãos, se não se converterem, vão vir para o mesmo lugar. Então você que está me assistindo, saiba que o inferno é um lugar, foi criado para Satanás e os seus demônios, é um lugar de juízo. E Deus está dando a oportunidade a você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, que ao terceiro dia ressuscitou. Mas se o homem não se converter, é a Bíblia Sagrada que diz, foi Jesus Cristo que disse: se o homem não se arrepender, se ele morrer no pecado, assim como esse homem, e sepultado no inferno, estando em tormento, então o inferno é um lugar de tormento. Ele lembrou dos seus parentes, ele queria que Lázaro voltasse para pregar para os seus 5 irmãos, e a resposta foi não. O método de Deus é a palavra de Deus. Todos os dias você ouve pessoas pregando, você ouve as pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, anunciando a palavra de Deus. E Abraão disse: eles não se convertem por Moisés e os profetas, como eles não vão se arrepender ainda que um dos mortos ressuscite. Então não existe justificativa. E aqui é a realidade espiritual. O mendigo era uma pessoa que não tinha nada, mas ele foi levado para o seio de Abraão. E o rico, que vivia regaladamente, que não pensava em ninguém, só nele próprio, que era ímpio, quando ele morreu, ele foi ser atormentado. Abraão disse: você teve seus bens para lhe consolar na terra, ele só fez sofrer, agora ele está sendo consolado e você está em tormento. Então você que me assiste, o maior patrimônio que você tem é a sua alma. Jesus disse: o que o homem vai dar pela sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está entendendo o que Deus está falando para você? A sua alma é o seu maior patrimônio. E o céu é verdadeiro e o inferno também, assim como a terra, esse mundo físico mensurável que eu e vocês estamos aqui nele, é uma realidade da terra. A eternidade, o seio de Abraão, ou o paraíso, ou o Éden, ou o céu, existe? Existe. Muitos estão lá sendo consolados, assim como Lázaro. E o inferno? Existe. E muitos estão indo para o inferno. Mas se você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, que derramou o sangue dele lá na cruz, que morreu, mas que o terceiro dia ressuscitou, todos os seus pecados são perdoados e você é salvo. Eu deixo essa meditação para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.